Fala aí, praticantes, bem-vindos ao nosso RevuCast, o nosso primeiro episódio do podcast da Revu. Eu sou o João Ricardo Kozak, psicólogo do esporte, e estarei aqui com vocês, sempre apresentando convidados especialíssimos. E para a gente começar, não poderia ser melhor. Aqui estamos com a Duda Duarte, uma super nutricionista que vai bater um papo com vocês. Duda, muitíssimo obrigado aqui pela presença e por inaugurar o podcast da Revu. Eu que agradeço, na verdade é uma honra fazer parte e ser a primeira convidada, né? Estou muito feliz com o convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo bem legal para agregar aí para o pessoal que está nos acompanhando. Com certeza, e eu tenho certeza que você e todos nós queremos saber como é que você escolheu a nutrição e depois foi para a área do emagrecimento. Conta um pouquinho pra gente. Então, esse ano completei 11 anos de formada e foi uma trajetória bem bacana, assim, bem especial. Eu escolhi, na verdade, sempre tive essa vontade de trabalhar com a área da saúde, sempre foi, desde nova eu tinha essa vontade, muito com o objetivo de ajudar as pessoas, né? Isso sempre foi latente em mim. E a questão da nutrição, eu escolhi porque isso há 11 anos atrás, que até não se falava tanto, né? Hoje em dia está super conhecido esse tema, mas na minha família tem muitos casos de câncer e por buscas, né, por estudar isso até antes da faculdade, eu sabia que a nutrição poderia prevenir o aparecimento do câncer. E aí foi aí que eu comecei a estudar, enfim, fiz faculdade. E aí sempre quis, né? Sempre soube que quis clínica, então tive já um consultório, né? Comecei com um consultório pequeno, trabalhando com nutrição esportiva, então foi a minha primeira especialização. E aí depois eu comecei a ver realmente que o nicho de emagrecimento era algo que me encantava, né? Porque junto com o emagrecimento, na verdade, a gente também cuida da saúde, né? Então não é somente o emagrecimento. Sim. E aí que, enfim, né? Depois de 9 anos de formada, eu abri a minha própria clínica, né? Que hoje é a NutriGold, que o objetivo é, assim, cuidar da saúde para que o paciente possa emagrecer, né? De forma saudável. E as pessoas ultimamente, elas têm demonstrado uma preocupação maior com questões mais de estética ou mais de saúde? O que você tem percebido quando a busca é o emagrecimento? Então, quando eu trabalhava muito com a nutrição esportiva, praticantes, né, enfim, de algumas modalidades, eu percebia que muitas vezes era um nicho assim que procurava muito por estética e eu sempre, né, puxava para a questão que a gente tem que ver saúde junto. Então, hoje o meu público, eu percebo que está aumentando muito essa preocupação em relação à saúde. Então, o meu maior nicho hoje é as pessoas procurando por saúde e aí também querem emagrecer, melhorar a autoestima, mas aumentou muito essa preocupação e eu fico muito feliz por isso. É super importante. E Duda, conta pra gente sobre a nutrição. É uma área, é uma ciência que vem crescendo muito. Como é que você tem acompanhado as evoluções na parte alimentar, na parte comportamental? A gente fala muito em nutrição do comportamento, né? Eu acho isso tão interessante. Como é que você tem visto as novas diretrizes da nutrição? Até na verdade as nossas especialidades, na verdade, elas têm que trabalhar juntas, né? Eu falo a nutrição com a psicologia de extrema importância em qualquer área, né? Mas principalmente no emagrecimento. E realmente tem crescido muito. As pessoas também estão entendendo mais a importância, né, da nutrição, do poder dos alimentos, da questão da prevenção também. Tem se aumentado também muito a questão de estudos sobre isso, né? Principalmente da parte preventiva. E hoje as pessoas têm muito mais acesso à informação, né? Então realmente está mais fácil, né? Para a gente realmente conseguir mudar o comportamento das pessoas, as pessoas entenderem a importância disso, né? Muito bacana. E pensando, né, aqui sobre a gente estar nesse estúdio maravilhoso, né, na prática de exercício físico, delicioso. Aliás, se você não conhece a Revu, corre aqui, vocês vão adorar. Eu estou praticando, Duda também, né? Eu também, treino aqui. A Duda treina aqui, é um ambiente delicioso, com professores fantásticos e muita amizade, muita confraternização. Tudo aquilo, né, Duda, que muitas vezes as pessoas ficam assim, eu não vou para academia, porque a academia é chata, porque fazer exercício é chato. E aqui a gente acontece, né, dentro de um clima, de um panorama muito gostoso, né? É mesmo. E aqui eu falo que realmente é aquilo que todo mundo busca. Eu conversava muito até com os meninos aqui, com o Anderson, e falava assim, antes de eles, enfim, abrirem a Revu, que as pessoas que me procuram hoje, a maioria é sedentária ou tiveram más experiências com atividade física e às vezes não querem mais saber.
E aqui eles conseguiram criar um ambiente que a pessoa, não só por fazer exercício físico, mas ela quer estar aqui, né? Porque aqui ela faz boas amizades, aqui o clima é legal, que as pessoas se queixam muito pra mim, eu não gosto de musculação, não sei fazer, tenho vergonha, percebo que eu não tenho ajuda nos lugares que eu vou. E aí parece que é cada um por si, né? E aqui não, aqui além de ter os profissionais, os professores que estão ao lado, se tem também essa questão da amizade. Então a gente acaba ficando num meio que todo mundo está se cuidando, está todo mundo, né, em direção ao mesmo objetivo. Então isso aqui realmente é um estúdio totalmente diferenciado. É delicioso, né? E eu, assim, às vezes conversando com as pessoas que praticam exercício físico, aí na minha área da psicologia, sim, a gente sempre acaba escutando algumas dúvidas que eu, dentro da psicologia, acabo não sabendo, mas vou trazendo aqui para você nesse nosso bate-papo. Claro. Tem uma questão que é vinculada à questão do emagrecimento, que é aquelas, não sei se lendas urbanas, mas que a gente fala, né? Você quer emagrecer, fecha a boca e faz 4 cardios por semana. Sabe aquelas coisas que o mundo, desde que o mundo é mundo, se fala nisso? Se fala isso, é verdade. E aí a gente conversando aqui com você, com os meninos, os personal trainers e tal, fala assim, olha, mas tem que fazer musculação, porque a musculação ajuda muito no emagrecimento e tal. Eu queria que você contasse para nós como é essa conexão entre o cardio, a musculação e o emagrecimento. Ótimo, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que todo mundo que entra nesse meio, assim, de querer começar a cuidar da alimentação, começar a treinar, ou enfim, né? Acho que com o objetivo de emagrecimento, todo mundo tem essa dúvida. E até chegar aí, todo mundo já tentou de tudo também, né? Então, eu enfatizo muito, inclusive, no meu consultório, a importância. Hoje, a maior parte que eu recebo quando ele chega, né, tá no consultório, a maior parte é sedentário. E é algo que eu trabalho muito para os pacientes, porque assim, na verdade, esses 3 pontos têm que andar junto, né? Então, a pessoa realmente ela tem que se alimentar bem. E não é deixar de comer, né? As pessoas, principalmente, elas fazem essas dietas mirabolantes, então, de um dia para o outro, elas cortam tudo. E isso não é sustentável, né? E é óbvio que para ter rendimento aí na musculação e no aeróbico, precisa estar bem alimentado, comer alimentos que vão nutrir, alimentos que realmente vão trazer energia para ela. E aí, falando de emagrecimento, a musculação é primordial, né? Muitas pessoas até, claro que os professores, né, os personagens podem falar melhor isso, mas as pessoas querem focar só no aeróbico, mas o aeróbico, na verdade, ele não vai estimular o ganho de massa muscular, né? Então, a gente precisa sim da musculação, é essencial no processo, porque aumentando essa massa muscular, aumenta o nosso gasto calórico, né, em repouso. E aí, claro, o aeróbico ele vai ajudar, porque ele vai aumentar também, mas ele não aumenta esse gasto em repouso que a musculação aumenta, né? Entendi. E aí, para aumentar essa massa muscular que a gente precisa, não só para emagrecimento, mas por vários outros fatores, aí é onde entra a alimentação, né? Então, meio que uma coisa puxa a outra. A alimentação, na verdade, hoje, para um resultado de ganho de massa muscular, de emagrecimento, ainda é 80%, né? Uhum. Então, assim, precisa... Por isso que muitas pessoas até desistem, às vezes, de uma atividade física, porque apostam todas as fichas, que obviamente é super importante, mas às vezes a alimentação está muito ruim de qualidade. E aí o resultado vai ser muito pouco, né? Então, na verdade, esses 3 pontos têm que andar junto, né? São pilares, né? São pilares, a alimentação, que tem muito a ver com o comportamento, com as crenças, com o hábito. Muito. Não se apaixonar, né, Duda? Tem uma coisa de se apaixonar pela saúde, pelo bem-estar, né? Pelo bom sono, para o intestino funcionando direito, pelo prazer do humor, né? A gente fica mais leve, a gente fica mais sociável. Eu acho que tudo isso encanta a pessoa no processo, não é? Exatamente. Eu converso muito isso com meus pacientes. Eu trabalho muito com acompanhamento, então, assim, para o processo de emagrecimento, até você sabe, a pessoa tem que ter um tempo para mudar o comportamento, mudar a mentalidade dela. Então, os meus pacientes, eles são acompanhados, em média, a cada 10 dias em consultas comigo. Para quem é emagrecimento, porque daí eu vou acompanhando de perto cada avanço, né? A gente sabe que é um dia de cada vez, né? A gente vai traçando metas para ele ter metas curtas até atingir o objetivo final. Perfeito. E eu falo muito isso na primeira consulta, e quando eles chegam lá no final do acompanhamento, depois de 2, 3 meses, eles falam, olha, é verdade aquilo que tu falou lá no começo, porque eu falo, tu vai se apaixonar pelo processo, e depois de um tempo, tu não vai seguir uma alimentação saudável, fazer uma atividade física porque você quer emagrecer, mas porque você está se sentindo tão bem que você não quer mais voltar a ser aquela pessoa que dormia mal, que tinha dor de cabeça, que o intestino não funcionava, sabe? Que não conseguia aumentar a carga na musculação porque não tinha forças. Então, assim, as pessoas se apaixonam pelos benefícios que tudo isso traz. E elas, daí chegando no final, elas falam, não, eu achava que isso era
né? Ela papo de nutricionista, mas realmente eu não quero mais abrir mão, não tenho mais como voltar para aquele lugar que eu tava, né? Indisposição, né? As pessoas hoje, eu acho que 95% que eu recebo é assim, ó, eu acordo cansado, eu passo o dia inteiro, eu preciso... Sem energia. Sem energia, e aí isso tu não é bom em nenhuma área, né? Em atividade física, tu não consegue ser uma boa esposa, um bom marido, não tem energia para brincar com os filhos. Então, a nutrição e o exercício físico, na verdade, é para ter qualidade de vida e, por consequência, você emagrece, você ganha massa muscular, né? A gente não pode pensar só na estética. Não, jamais. A gente tem muito além da estética muito além, sempre, né? exatamente. Duda, eu tenho escutado muito nos últimos anos as pessoas falando em deficiência de vitamina B, vitamina D, ferro, coisas que da década de 80, década de 90, a gente não escutava tanto. E isso está vindo com força, né? Agora, junto com as dietas, algumas focadas, né, na dieta do plant-based, né, nas dietas veganas. E eu queria que você analisasse para a gente como é que é esse jogo, né, multifatorial, quais são as dificuldades, normalmente, que a nutrição acaba enfrentando para poder equilibrar e, é claro, a função dos exames, né, que são tão importantes nessa condução. Sim, hoje, inclusive, uma das bases do meu atendimento é essa investigação de exames. Então, quando o paciente chega para mim, além de toda a investigação clínica, de rotina, de hábitos, a gente sempre vai olhar a questão dos exames, né, exames completos, porque grande parte das queixas, eu falo que é como se fosse a raiz dos problemas ali, né? Então, o paciente sabe a questão clínica, tá com queda de cabelo, cansaço, sono, não tá dormindo bem, tem muita fome, vontade de doce, muitas vezes deficiência nutricional, que a mulherada, né, tem muita vontade de doce. E aí a gente une tudo isso, todas essas queixas, né, sinais clínicos, e aí a gente vai para os exames. Então a gente faz toda essa investigação e ali a gente encontra respostas mesmo para aquilo que o paciente está sentindo. Porque eu digo assim, não é normal, a gente não nasceu assim, né, com todas essas queixas de saúde. Então a gente precisa entender o que está ocasionando isso, né? Sim. Hoje é óbvio que as pessoas por si só não buscam realmente suplementação, né, muito poucas, né? E às vezes tem uma alimentação realmente muito inflamatória, sedentário, dorme mal, e aí, se não faz reposição, se não consome isso através da comida, a gente precisa identificar. E hoje os principais, até falando de cansaço, fadiga mental, inclusive estresse, está associado mesmo vitamina D, vitamina B12 e o ferro, né? São os três, eu digo que é meio que o combo, assim, desse cansaço. Então, quando o paciente chega para mim, olha, eu estou muito cansado, eu já acordo cansado, tenho sono, preciso de cafeína o dia inteiro para me manter acordado. A gente já sabe que vai encontrar isso no exame, né? E aí tem a questão também muito da referência, né? Então, assim, a gente precisa entender que o paciente às vezes está ali na taxa de referência do laboratório, tá dentro da faixa, mas está perto do mínimo. Mas ele mesmo estando dentro daquela referência, mesmo no mínimo, ele já vai ter sintomas. Então, meu trabalho é sempre buscar um nível ótimo, um nível adequado. Porque acaba que, às vezes, o paciente, né, analisa o exame, eu estou dentro da referência, então eu não preciso suplementar, mas muitas vezes não. E aí, por isso que tem que ter o nosso trabalho, né, orientação de um profissional para saber dose, o que precisa. Hoje as pessoas até, às vezes, fazem suplementação por conta própria, e essas vitaminas em excesso também são prejudiciais. Então, a gente precisa ter um controle disso, né? Sim, sim. E é incrível, assim, a hora que você começa a ajustar a alimentação e fazer a reposição desses nutrientes, a mudança às vezes chega a ser em menos de 10 dias o paciente já está outro, assim. E está muito associado também a D e a vitamina B12 até com sintomas melancólicos, pacientes que às vezes já têm até histórico de depressão. Ou sintomas depressivos. Sim. É primordial, assim, até como um fator de prevenção para quem já tem casos na família, né? Eu digo que o paciente fica realmente com sintomas depressivos com essas deficiências. Então, eu já tratei muito paciente, assim, que realmente, enfim, muito melancólico, não queria sair de casa, não tinha energia para nada, a gente suplementa o paciente, nossa, eles falam assim, meu Deus, parece que eu sou outra pessoa, mais alegre, mais ativo, com mais vitalidade. Então, e aí as pessoas às vezes ficam buscando, né, doença, e muitas vezes é só deficiência nutricional, pois né? no final, e isso, sabe que até me despertou curiosidade, de que assim, como que é a conexão inter e multidisciplinar da nutrição, por exemplo, com o endócrino, com a psiquiatria? Como é que isso funciona? Até com a nutrologia? Como é que isso funciona? Você, às vezes, precisa recorrer a outros profissionais? Sim, até, na verdade, como eu faço essa análise completa de exames, né, então vitaminas, né, enfim, completo, questão hormonal,
porque a nossa parte da nutrição é tratar realmente os nutrientes, né? Então, quando realmente precisa de ajuste hormonal ou, né, alteração em tireoide, que muitas vezes precisa de medicação, aí eu faço encaminhamento para endócrino, muitas vezes indica nutrólogo também, que são... Então, é muito legal. Então, a gente precisa, assim como eles precisam de nós, a gente precisa deles, e aí eu faço encaminhamento e aí o paciente fica assistido por toda essa equipe, né? Tá. Muitas vezes os pacientes até já chegam a mim, né, em tratamento, em acompanhamento, então a gente sempre tenta ajustar o tratamento de todos, né, para que o paciente tenha os benefícios, assim. Mas, por exemplo, pacientes até que fazem tratamento com psiquiatra, o trabalho da nutrição é incrível, assim, o paciente ganha muita qualidade de vida, né, porque às vezes já iniciou um tratamento psiquiátrico com um monte de deficiência nutricional, porque esse papel hoje até acaba que tem médicos que acabam avaliando, mas ainda é muito da nutricionista, assim, né, claro, a gente acaba estudando mais essa área. Então, os pacientes às vezes não fazem uma reposição e já iniciam um tratamento, e aí o paciente ainda se sente cansado, demora às vezes a ter realmente um sinal ali de melhora clínica. Então, é muito legal associar esse trabalho, assim. E o ponto, né, que é um ponto de muito debate, de muita discussão, até o Drauzio Varela já entrou nessa história, que é a tal da demonização do colesterol. Né? Isso, polêmico colesterol, né? Às vezes ali a gente sabe que o corpo humano tem, né, componentes de gordura nos neurônios, nos feixes musculares, e que o colesterol faz esse papel, né? É importante para as fibras, para a parte neurológica, e que muitas vezes passou ali de 210, 220, já vão tacar civastatina e tudo, e muitas vezes não é o caso. A pessoa no final ali acaba desenvolvendo uma demência, problema neurológico. Como lidar com essa questão do colesterol, Duda? Conta pra gente. Isso aí, eu recebo muito paciente, às vezes, que, enfim, já faz a sua própria leitura de exames, ou às vezes até vem de médico já com esse feedback dos exames, e é um ponto polêmico, porque, assim, na verdade, foi se atualizando muito, na verdade, esses dados, né, essa referência do colesterol, e hoje a gente sabe, como você falou, que a gente precisa dessa gordura para outras funções, inclusive para a produção hormonal, né, até para a produção de hormônios sexuais é necessário colesterol. E se olhava muito realmente o colesterol total, só que o colesterol total ele é parte do HDL e do LDL, que assim, de uma forma, né, básica, a gente fala colesterol bom e colesterol ruim, que eu acho que é a forma que todo mundo entende, e muitas vezes o que acontece? O colesterol total ele tá alto, mas às vezes é porque o HDL, que é o colesterol bom, tá alto também, então ele é uma proporção disso, então ele vai estar aumentado, né? Esse é um ponto que às vezes acontece do paciente às vezes já ter que entrar com medicação, só que o colesterol bom ele tá alto e o total vai estar alto também. E aí tem a questão também de que assim, às vezes o paciente realmente o colesterol tá alto, tá alterado, o colesterol bom ele tá baixo, o que é ruim, só que às vezes assim é só falta realmente de uma mudança no estilo de vida, né? Então assim, o paciente é sedentário, uma alimentação muito inflamatória. Às vezes só mudando isso, como eu vejo vários casos todos os dias no consultório, o paciente já tem melhora. Só que o que eu vejo dos médicos, por isso que assim, acabo não criticando, é que como o paciente passa, às vezes, a cada 6 meses ou um ano com o médico, eu vejo, até eu já escutei isso de colegas médicos, é como uma garantia para eles também, porque, por exemplo, ele leu esse exame alterado, ele orienta, né? Você tem que fazer atividade física, você tem que mudar a sua alimentação. Só que ele não tem garantia se o paciente realmente vai fazer isso. Então, como tá na mão dele, ele que leu o exame, eles precisam colocar remédio, porque assim, se daqui um ano ele voltar e esse colesterol estiver pior, e estava nas minhas mãos, né, e o paciente não fez nada. Verdade. No meu caso, por isso que assim, com a busca da melhora de saúde e do emagrecimento, eu foco em acompanhamento, porque aí eu vou conseguir meio que a gente segura na mão do paciente e ajuda ele a chegar até o final, né? Tanto que no final do acompanhamento, ali a cada 3 meses, eu repito os exames para a gente também acompanhar de perto essa melhora nos exames, né? E eu vejo do colesterol isso, por isso que realmente muita gente entra com medicação, que tem muitas que eu não concordo, só que eu acho que, vendo a visão do médico, acho que é isso, sabe? Eles não têm como garantir se o paciente vai sair dali e vai mudar o estilo de vida dele, né? E assim, né, Duda, hoje você tem exames muito específicos até para ver se o seu colesterol é genético. Exatamente, né? E tem muitos casos que sim, né? E se é genético, você precisa da medicação, ou da medicação, ou de uma orientação. Então, eu acho que a gente tem ferramentas, né? Instrumentos hoje, exatamente. Né? E muito assim, com a alimentação mesmo é incrível a mudança, né? Então, quando a gente diminui o consumo de açúcar, melhora o consumo de gorduras boas, né? Uma grande suplementação que é usada, né? Já de primeiro é o ômega 3, um ômega 3 de boa qualidade. Então, ajustando esses pontos, o paciente já tem uma melhora, inclusive, bem rápida, né? Então, isso é bem legal.
E voltando a falar de comportamento, voltando a falar de moda, o que você diz para os nossos amigos aqui sobre ficar 16 horas em jejum, ter 8 horas para comer? Eu preciso entender o que acontece com o cortisol, o que acontece com o açúcar, o que acontece com a fisiologia do corpo, né, pessoal? Natal do jejum intermitente. Conta pra gente, a moda, né? Esse assunto é outro que eu acho que divide bastante opiniões, assim, né? Vamos dizer que eu acho que é polêmico. Se estourou aí há uns anos atrás, essa questão do jejum. O que eu vejo, né, assim, na minha opinião, eu não sou totalmente contra, inclusive, em alguns casos, assim, eu até uso, só que o que eu vejo que as pessoas estão errando? Elas simplesmente só pensam no jejum como uma estratégia de emagrecimento do tipo, amanhã eu vou ficar sem comer, mas sem pensar numa estratégia por trás desse jejum. Então, o jejum já tem vários estudos publicados dos benefícios, inclusive até para a saúde mental, né? Mas ele tem que ser feito de uma forma estratégica, ou seja, o que é isso? O paciente ele ter uma alimentação saudável, ele saber o que vai comer naquela janela de alimentação, e aí, de fato, o período que ele está em jejum, ele vai ter os benefícios, né? Então, só que hoje o que acontece? A pessoa às vezes faz uma alimentação super ruim, comeu pizza, amanhã eu vou ficar em jejum para compensar as besteiras que eu comi. Então, isso primeiro, que, né, é super perigoso, né? E outra que não vai ter efeito para emagrecimento, porque tem carboidrato circulando, o corpo tem glicose, ele nem vai usar da gordura do corpo para emagrecer. Então, o jejum, até tem algumas estratégias, assim, até para a questão de desinflamar, para melhorar, para diminuir toxinas do organismo, para aumentar enzimas digestivas. Então, às vezes, fazer uma vez por semana, como uma forma de estratégia, ele até funciona. Mas não dessa forma que o pessoal fica sem comer para emagrecer, né? Entendi. A alimentação do paciente tem que ser uma alimentação de baixo índice glicêmico, sem consumir açúcar, baseado em bastante proteína, vegetais. Então, ele tem que saber o que come antes, o que come depois, né? E aí também não é para todo mundo, não é sair fazendo jejum, né? Isso é só se for acompanhado, e são alguns casos específicos que a gente orienta, mas assim, a dieta das plantas pode ser interessante no jejum intermitente? Ele pode, assim, a dieta das plantas, só que assim, também é algo, claro, se a pessoa realmente não for vegetariana, né, vegana, é uma estratégia às vezes que a gente faz assim, porque a proteína, óbvio, né, é de extrema importância, mas tem alguns casos, por exemplo, que às vezes a pessoa tá com problema na digestão, tá com alta fermentação, e aí a proteína animal ela causa isso. Então, às vezes a gente usa estratégia, vamos fazer umas 2 vezes na semana, mais para dar como se tivesse dado um tempo ali para o sistema digestivo, mas não é algo que, assim, também como estratégia para perder peso, digamos assim, né? Entendi. É igual a questão do jejum, né? Por isso que eu digo que é polêmico, porque às vezes a gente, claro, eu falo assim, tem muitos benefícios, mas também tem muitos pontos que tu tem que fazer ali durante o período do jejum para funcionar, né? Sim. E quando eu indico, eu também não indico. Às vezes eu indico 1 vez na semana, 2, não é algo que tu tem que viver de jejum, né? Entendi. Duda, e tem uma questão, né, de adaptação a uma nova alimentação. Sim. Que o corpo todo ele sente, né? Quer dizer, acontece uma espécie de uma revolução, porque você não vai dizer, né, pro pâncreas, olha, aquele bolinho que eu te dava todo dia, agora não tem mais. O pâncreas está ali esperando, o teu organismo todo está querendo. Cadê meu pão francês? Cadê minha bolachinha? Né? Cadê minha gordurinha? E aí, de repente, o corpo fala, bom, agora a coisa mudou de figura. Sim. E essa revolução, muitas vezes, pode gerar alguns sinais desconfortáveis, mas que são absolutamente transitórios, né? Sim, até de comportamento, né? Também. Eu sempre explico isso, assim, é óbvio que você estava com uma alimentação muito inflamatória, muito açúcar, muito carboidrato, muita gordura. Nos primeiros, acho que pelo menos 10 dias, assim, é uma fase bem de adaptação. Depois o organismo começa a se acostumar. Às vezes muda, claro, a quantidade, né? Então pode ter a dor de cabeça, eu acho que é um dos principais, porque o corpo também está num processo de desinflamação, desintoxicação, então pode dar dor de cabeça. O próprio refluxo, né? O próprio refluxo, irritabilidade, então às vezes as pessoas ficam mais irritadas, mais nervosas, mas porque, claro, antes estava entrando muito açúcar, né? Pode diminuir, às vezes, até nos primeiros dias, rendimento no treino, né? Eu digo numa alimentação balanceada mesmo, porque antes a pessoa às vezes consumia carboidrato em excesso. Então, assim, e aí isso, só que assim, passou esses às vezes 8, 10 dias, ela já começa a perceber que, alguma coisa realmente está melhor, tô me sentindo, já começa a perceber os benefícios. Então, eu digo assim, eu falo que é a mesma coisa quando começa o exercício, né? Os primeiros dias ele dói, mas aí depois você já começa, mas eu já tô vendo diferença. Eu acho que é a mesma mudança ali que tem no corpo, né? A dorzinha do exercício. A dorzinha, que essa também todo mundo foge, né? Então, conta para os nossos
amigos, a dorzinha do exercício pode ter, quando a gente está começando uma atividade física, ter relação com alimentação? Também pode. É claro que assim, a dor, como você está estimulando ali as fibras musculares, vai ter essa dor. O que muda, na verdade, independente até se a pessoa se alimenta bem, o que muda às vezes é o tempo, né? Então a pessoa treinou hoje, treinou numa segunda-feira, até quinta, sexta-feira ela ainda está com essa dor. Então às vezes ela está com problema de recuperação muscular, de um dia para o outro, até 2 dias é normal. Agora, claro, se a pessoa não está se alimentando bem antes de vir para o exercício, consumindo fontes de carboidrato, não está consumindo boa quantidade de proteína no pós-treino, às vezes uma suplementação também é muito importante para acelerar esse processo de recuperação, ela vai sofrer mais e muitas vezes não consegue progredir carga, não consegue evoluir, né? Então, muitas pessoas, é óbvio que já é um passo, a pessoa às vezes não cuida nada da alimentação e já vem para o exercício, é um passo. E eu digo que às vezes o exercício que abre a mente dela para mudar a alimentação, só que as duas coisas têm que andar junto, senão ela acaba realmente demorando para evoluir, na verdade, né? E tem estratégias, por exemplo, aquela pessoa que trabalha, que vai até 6 horas da tarde, não tem tempo para fazer um bom lanche e que vai chegar na academia às 6h30, 7 horas. Tem estratégias para colocar um pré-treino, pelo menos, que vá manter a pessoa em 1 hora de uma musculação, por exemplo, bem assistida internamente? Sim. Eu sempre tento investigar bem a rotina do paciente e a gente sempre vem com, na verdade, com soluções, né? A gente Sim. não... Que essas pessoas às vezes ficam assim, né? Eu vou na Nutri, ela vai me dar uma rotina que no papel tá bonito, mas na minha prática não vai funcionar nunca, né? Então eu entendo todo, mas como é que tu vai pra academia? Como que é isso? Como é que é a tua rotina em casa? Para entender onde a gente vai encaixar a refeição. Então a gente já vai organizando o dia dela com boa quantidade, né, de carboidratos, de proteínas, de fibras. E às vezes se o paciente me diz, olha, eu de tarde eu tenho uma rotina muito corrida, eu fico em reunião, não consigo comer e eu vou direto para academia. Aí às vezes a gente coloca algo líquido, um suco ou às vezes um suplemento pré-treino, né? Se for à noite a gente já usa um pré-treino sem cafeína para não atrapalhar o sono. E hoje tem boas opções no mercado. Porque tem casos, assim, a maior parte das pessoas não adianta fazer uma refeição 15 minutos antes, porque por conta da digestão, né? Então vai chegar aqui, às vezes vai fazer um treino um pouco mais forte, vai sentir aquele gosto da comida voltada, aí a pessoa às vezes não consegue nem fazer força. E tem a questão também que se você come bem em cima de treinar, aquilo ali nem se foi transformado em energia ainda, tá no processo digestivo, né? Então a questão, por exemplo, tomar um suco de laranja, tomar um suco de uva integral, porque já vai te dar energia rápida, né? Ou às vezes nesse suco já misturar uma dose de pré-treino ali, eu acho uma estratégia rápida, super legal. E aí, claro, se a pessoa tem tempo, e aí a gente consegue pensar em diversas estratégias, seja comida salgada, fruta com aveia, né? Dá pra gente pensar num shake, dá pra pensar em várias estratégias muito assim, legal, né? Muito legal. E aí quando sai da atividade física também é muito importante, porque daí a gente vai precisar nutrir, né? A gente fadigou ali o corpo, fadigou essas fibras musculares, vai precisar entregar nutriente. Então, assim, a refeição pós... Claro que não precisa, as pessoas às vezes saem da academia e já acham que tem que precisar comer nos primeiros 2 minutos, né? Não é assim. Então, até 1h30 depois, tu pode entregar nutrientes pro teu corpo que enfim, a gente vai ter resultados, vão né? Ser bem absorvidos. Vão ser bem absorvidos, legal, exatamente. Bacana. Durda, e sono? Sono é uma coisa que a gente vê as pessoas por aí estressadas, cansadas, dormindo mal à noite. A gente sabe que a modernidade, a vida contemporânea é sempre cheia de muitos compromissos e muitas responsabilidades e muitas tensões, né? Como que a questão alimentar conecta com a qualidade do sono? Essa é uma das grandes chaves assim do meu acompanhamento, acho que é uma das primeiras perguntas que eu faço para o paciente e a gente fica espantado porque hoje assim grande parte realmente tem uma má qualidade de sono, ou tem insônia, ou é uma dificuldade para iniciar o sono, né? Ou acorda muito meio da noite. Então, é uma das coisas que eu mais trabalho com eles, assim, e o sono ele é primordial para todas as nossas funções, né, endócrinas, metabólicas, e também associado, como é o nosso assunto aqui, com o emagrecimento. Por quê? Porque se você tem uma má qualidade de sono, ou às vezes realmente não dorme à noite, a gente vai alterar os nossos hormônios, né, de saciedade e o nosso hormônio de fome, que é a leptina e a grelina. E aí, alterando esses hormônios, no outro dia você vai ter muito mais fome. Então a gente acaba não conseguindo selecionar bem os alimentos, porque a gente acaba realmente tendo mais necessidade de alimentos mais palatáveis, né? Então a gente tende a ir mais para açúcar, carboidratos simples, e aí é onde acaba querendo compensar esse cansaço também através da alimentação. Então muitas vezes tem pessoas que têm muita vontade de carboidrato de má qualidade, né? Ou muito consumo de açúcar, porque é uma forma do corpo
corpo suprir aquele cansaço, né? O açúcar, ele é energia. Então, eu vou comer mais porque eu estou cansado, eu preciso trabalhar, preciso fazer as coisas. E aí fica um ciclo, né? Outro ponto que eu vejo porque realmente existem desordens do sono, então tem pessoas que às vezes por alguma desordem, ou até às vezes, enfim, tratamentos, né? Ou às vezes até distúrbios, por exemplo, depressão, ansiedade, não conseguem dormir, mas eu digo, a grande maioria é questão comportamental e alimentar, né? Então, a alimentação, o que eu vejo? A pessoa fica nesse ciclo, chega em casa, fica tomando estimulante, então às vezes fica tomando café 6 horas da tarde, 7 horas da noite, né? Come muito tarde, come alimentos muito pesados, consequentemente já vai ter dificuldade para dormir. Fica muito no celular, muito na televisão, principalmente, vou pra cama, não, mas eles falam, né, não, mas eu deito, eu fico relaxado ali, mas tá com o celular, isso é estímulo, né, então assim, estímulo o corpo visual. Tá deitado, mas ali a tua mente tá super acelerada, então não vai ter uma boa qualidade de sono. Então às vezes, até eu falo, antes de às vezes em alguns casos entrar com medicação ou qualquer outro, hoje se fala muito da melatonina, né, foi liberada, então tá todo mundo tomando melatonina, só que às vezes não é baixa produção de melatonina, às vezes é só um ajuste na tua rotina. É só diminuir telas, deixar o ambiente do teu quarto confortável, tomar um banho relaxante, ler um livro, tomar um chá, sabe? Acalmar a mente, porque hoje está todo mundo, né, ansioso, todo mundo acelerado. E aí, claro, eles querem que quando eu for para a cama eu vou dormir. Não vai dormir, porque você está cheio de estímulo, né? E essa questão da cafeína também é importante falar, porque é algo muito frequente, né? As pessoas passam tomando café o dia inteiro, né? Então, 2 da tarde, 4, 5, 7... E aí querem ter um sono de qualidade. É impossível. É impossível, porque assim, principalmente para quem trata ansiedade, a cafeína ela é estimulante, então a tua mente vai ficar aqui a mil. Então, às vezes, o corpo tá cansado e a tua cabeça tá aqui. Tu vai deitar na cama, a cabeça fica aqui. E aí tem outro público que me fala, não, mas eu tomo café para dormir e olha, eu deito na cama, durmo a noite toda, mas a qualidade do sono é ruim. Se a gente for dosar, essa qualidade do sono, ela não é boa. Não, é interessantíssimo, né? E acho que a gente precisa também adicionar a esses benefícios do sono, a própria questão da perda calórica durante o sono. Bom sono, você tem perda calórica, não tem? Exatamente, porque ela regula o metabolismo, né? Então, assim, inclusive várias funções hormonais são reguladas, né? Produção até de hormônios sexuais, testosterona e tudo mais, durante o sono. Então, aquela coisa do dormir emagrece, isso é verdade. Se você dorme bem, você vai ter um emagrecimento Ajuda, mais favorável, né? Exatamente. E falando em bem-estar, né? Em bem-estar, hoje em dia as pessoas querem se sentir bem, elas querem viver bem e estão, né, ainda bem, graças à ciência, vivendo cada vez mais e melhor. Mas o que a gente vê, e até também puxando um pouquinho no meu campo da psicologia, a questão do comportamento, a questão da autoimagem, e aí vem uma porção de distúrbios, né, de autoimagem, de alimentação, bulimia, vigorexia, anorexia, todos esses distúrbios. A minha dúvida, Duda, é assim, quando você lida com emagrecimento, muitas vezes tem a questão da autoimagem envolvida. Quais são os cuidados e as demandas mais comuns num consultório de nutrição quando tem aquela dificuldade em você internalizar o novo corpo? Como é que é? Qual é o limite da saúde e aonde isso pode acabar descambando para uma área que não é tão boa assim? Essa é uma pergunta muito boa, né? Porque quando a gente fala de emagrecimento, a pessoa às vezes está numa busca, são dois lados, né? Às vezes a pessoa tá numa busca que ela só pensa na estética, então ela só olha para a imagem, e tem o outro lado que às vezes são pessoas obesas que nunca se viram com biotipo ali magro, digamos assim, né? Então, eu recebo muitos pacientes, olha, eu sou sobrepeso desde que eu me conheço, desde quando eu sou nova, então a pessoa nunca se viu num novo formato, né? E aí eu vejo que acontece assim que às vezes elas estão emagrecendo, perderam 10, perderam 20 quilos e tem dificuldade de se ver naquela forma. Então, às vezes assim, às vezes já atingiu a meta dela. A meta era 20, a pessoa já atingiu, mas ela quer mais. Eu quero mais, porque é como se ela não conseguisse enxergar aquele emagrecimento. Ela se viu sempre de outra forma, né? Não tinha autoestima, não se olhava no espelho. Então, isso é um processo daí que a gente acaba trabalhando, né, junto com a psicologia. Inclusive até dentro da clínica NutriGold a gente tem esse trabalho também, né, com terapia, porque a gente entende que a gente precisa trabalhar isso ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que está trabalhando emagrecimento, está melhorando saúde, a gente tem que ir trabalhando comportamento, né? E autoimagem, né? E a parte emocional, porque eu acho que isso é muito importante, porque às vezes a pessoa não consegue
internalizar de fato o novo corpo e começa a achar que ela está sempre magra, não está magra o suficiente, ela já atingiu a saúde, mas essa questão da autoimagem, ela está completamente descontrolada, né, na pessoa. Então, acho que muitas dessas patologias modernas vinculadas com alimentação e autoimagem como um todo, são questões não só para os consultórios de psicologia, mas como de nutrição, né? Sim, na verdade a gente trabalha em conjunto, na verdade, né? Porque a gente tem essa questão da autoimagem, hoje em dia a gente vê muito da questão da compulsão alimentar, que é um trabalho também que a gente associa com a psicologia, né? Então é muito delicado e nós, como nutricionistas, a gente também tem que ter essa sensibilidade, né, esse feeling de também perceber, porque muitas vezes isso não é tão claro, o paciente não vai falar que ele tem, né, esse transtorno, então Sim. A gente também tem que perceber ao longo do processo. Por isso, com o acompanhamento próximo, assim como a gente faz, a gente consegue ver de perto o paciente, sabe? Então, assim, a cada semana a gente está acompanhando, a gente já vai percebendo comportamentos, forma de mentalidade. Inclusive, no nosso processo de emagrecimento, eu vou trabalhando com outras formas, eu não foco na balança, então eu foco da gente trabalhar às vezes com uma meta de roupa, né, trabalhar com questão de foto, uma meta mais palpável, para que ele não fique colocando tudo na balança, porque às vezes a pessoa está transformada, só que às vezes ela não atingiu específico aquele número na balança, porque às vezes está treinando, está ganhando massa muscular, isso também pesa, e aí parece que todos aqueles benefícios que ela teve no processo ela não enxerga porque ela não viu o número que ela queria na balança. Tá. Então isso é algo também que a gente tem que trabalhar com essas pessoas com transtorno, né? Sim, não, super importante. E agora, dentro da busca, né? Eu vou buscar uma nutricionista para eu ganhar saúde. Ai, não, mas quer saber? Eu não vou buscar porque eu vou passar fome. Então é melhor não, eu vou continuar comendo aqui do meu jeito, porque vai que ela vai cortar um monte de coisa e eu vou passar fome. Conta aqui para os nossos amigos. Passa fome quem procura Nutri? Eu tenho certeza que alguém já passou por isso por aí, né? Ou já ouviu, né, pessoal? Ou já ouviu. Ou tá fugindo, ou teve, enfim, né? Passa fome quem vai na Nutri? Não. Eu sempre faço essa pergunta, né? Já teve experiência com nutricionista? Como que foi para saber, né? Quem que tá ali na minha frente? Mas não, a resposta é não passa fome, né? Se está passando fome tem alguma coisa errada. Porque assim, dentro do trabalho da nutrição, as pessoas colocaram, né, a nutricionista como uma caixinha que assim, a gente só vai para Nutri. Muitas pessoas ainda pensam isso, então por isso que é legal esclarecer. Eu só vou para nutricionista se eu preciso emagrecer. E aí, só que ao mesmo tempo fica nesse, eu tô com medo de ir porque ela vai me dar 2 castanhas do Pará para comer de tarde e eu vou ficar com fome. Mas, na verdade, o nosso trabalho, na verdade, é melhorar a qualidade da alimentação, levando em consideração a tua rotina, o que você come hoje. Então, a gente cria um cardápio, a gente não choque o cardápio, então eu vou entender tudo que você come e a gente vai melhorando isso aos poucos. Então, não é de um dia para o outro que tu vai parar de comer tudo que você gosta. A ideia, eu sempre falo isso para os pacientes, é entregar autonomia para ele saber o que de fato faz bem para ele, a quantidade que ele tem que comer, e junto a gente vai construir isso, né? E um outro ponto bem importante é que, assim, muitas pessoas chegam e falam assim, ai, não, mas assim, eu tenho muita fome, eu tenho fome o dia inteiro, eu preciso beliscar o dia inteiro, Deus me livre tu tirar meu doce, eu não vivo sem chocolate. E aí, o que eu explico? Que, assim, a gente vai entender na alimentação e através dos exames o porquê que ele está sentindo isso, porque também não é normal. Então, o que a gente vê na maior parte dos casos, né? Às vezes, uma resistência à insulina, né? Uma pré-diabetes ali não diagnosticada, que isso faz realmente ter mais vontade de doce, mais vontade de carboidrato, faz o paciente não perceber saciedade. Deficiências nutricionais, como a gente já falou, B12, D, ferro. E aí, às vezes, o principal delas é um baixo consumo de proteína no dia. A maioria, grande parte das pessoas, principalmente mulheres, consomem pouca proteína. E a proteína, ela aumenta a saciedade, ela reduz vontade de doce. Então, tem estudos que mostram que consumir proteína no café da manhã já vai reduzir vontade de doce lá no meio da tarde. Então, a gente começa a modular questões que não o paciente não vai passar fome, a gente só ajusta detalhes que ele vai comer. Os pacientes, na verdade, quem é meu paciente sabe, quando eu entrego o plano alimentar, eles falam, mas eu vou ter que comer até tudo isso, às vezes eles acham até... Bastante Por quê? coisa. Porque a gente melhora a qualidade da alimentação, então até pode comer mais, porque a qualidade muitas vezes tem menos calorias, né? Então, às vezes até come mais. Então, isso é algo que eles sempre falam para mim, mas eu tenho que comer tudo isso. E aí, enfim, aí a gente vai ajustando, e por isso que eu trabalho com acompanhamento,
acompanhamento do paciente está comigo a cada 10 dias, porque a cada semana tem uma experiência nova, a gente vê o que ele gosta, o que ele não gosta, e a gente vai ajustando para que aquele plano, para aquele estilo de alimentação, ele fique depois que ele, né, talvez parou o acompanhamento, ou está vindo de vez em quando comigo, porque a ideia é ir dando alta para os pacientes. E a ideia é a gente construir juntos que ele me fale, olha, realmente essa alimentação agora vai ser meu estilo de vida, eu não estou seguindo uma dieta, né? Então não é para passar fome, né? E essas estratégias todas que envolvem o comportamento e a rotina são super importantes, né? Eu lembro uma história de um paciente que eu vi, né, no consultório, que ele estava fazendo um trabalho com uma nutri e ela permitia que ele tivesse uma refeição livre na semana e um dia que ele poderia comer doce. Então ele às vezes passava aquela semana elaborando o que ele ia, qual restaurante que ele ia, que prato que ele ia comer e tal, e mantendo a rotina dele, curtindo já aquele momento que ele teria de uma refeição especial. Então eu te pergunto, né, como que a estratégia comportamental e emocional é importante, né, nesse processo? Muito, até porque assim, eu falo, a gente não pode restringir tudo mesmo, porque a alimentação, ela é envolvida também muito com o social, né, então eu vou sair com os meus amigos, eu me reunir com a família, tem muita questão da memória afetiva também, então eu vou lá na casa da minha mãe, vou comer a comidinha de mãe, então a gente precisa ter isso, não é tudo caloria, né, então assim, eu atendo muitas pacientes também que, por exemplo, às vezes tem muita reunião de trabalho, encontro de trabalho, então a gente precisa saber que naquele momento ele vai ter que ter um jogo de cintura, em às vezes tomar um álcool, em comer alguma coisa diferente porque tá com o chefe, enfim. Claro. Mas a gente sabe que a gente é o que a gente faz na maior parte do tempo, então não é uma refeição na semana que vai estragar tudo, e essa refeição, né, vamos dizer, livre, vai te trazendo uma motivação para continuar na próxima semana, isso, né? Reforça. Então do tipo, eu comi ali a comida que eu gosto, reforça, então assim, é como se te desse um pouco mais de ânimo, de vontade, de eu vou agora consumir, voltar para minha rotina, porque na próxima semana eu vou ter mais, a gente fica mais animado, né? Tem uma questão de ajuste, né? O ajuste também, que eu acho que é uma palavra bem interessante no campo da nutrição, que assim, a pessoa fala, eu adoro sushi. Então tá, você vai ter a sua refeição, né, livre, mas assim, não vai no rodízio, né? Vai no à la carte, come aquilo que você se satisfaz, mata a vontade do sushi e continua o seu plano, não é verdade? É aquela redução de danos que a gente fala, né? Isso. E isso é bem comum, assim, depois que o paladar do paciente está melhor, porque assim, isso, conforme também tu vai entrando num estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, é bem engraçado, assim, isso é um relato dos meus pacientes, né? Eles não conseguem mais comer, tipo assim, eles falam, não, se eu quiser agora comer 4, 5 fatias de pizza, né? Eu passo mal. Então, assim, o próprio corpo já dá esse limite. Isso. Então, depois de um tempo, você não passa a comer menos porque você está de dieta, mas sim porque você sabe o seu limite. Isso é o mais incrível. Eu falo para o paciente, se tu chegou nesse ponto, a virada de chave aconteceu, porque agora tu não tá mais seguindo um plano alimentar, tu tá entendendo os sinais do teu corpo. E todo mundo tem que entender os sinais do corpo, né? Não só da questão da saciedade, mas eu tive uma dor de cabeça. Por quê? O que eu fiz? As pessoas têm que associar, né? Entender. E hoje as pessoas vivem no automático, né? E aí, enfim, é onde gera compulsão, onde gera... E aí a questão da redução de danos é bem legal, assim. Então, antes você ia num rodízio, agora você pede uma pizza de boa qualidade. Isso. E aí come X fatias e tá tudo bem, né? Uma boa massa, curte, mastiga devagar, curte o momento, né? Então, isso é bem legal. E aí dá pra ser feliz comendo de tudo, tendo equilíbrio, né? E você não... E assim, as pessoas acham, como a gente estava falando, vou numa nutricionista, vou passar fome, as pessoas acham também que assim, eu vou entrar num plano alimentar, a minha vida social acabou. Não, isso não pode acontecer, né? Porque aí você não vai querer ter esse estilo de vida saudável, né? Porque imagina, agora eu não vou poder sair de casa, não vou poder fazer isso, não vou poder fazer aquilo. Na verdade, a gente precisa de um equilíbrio. Acontece, claro, em alguns casos, assim, dependendo da estratégia. Se o paciente está com alguma patologia, tá? Ou às vezes tem uma meta, assim, enfim. Eu atendo muitas noivas, né? Então, às vezes, eu vou casar, então a gente entra com uma estratégia. A gente vai ter que reduzir um pouco disso, daquilo. Mas pensando num processo de emagrecimento ou só cuidado com a saúde, a gente tem que ter esse equilíbrio, senão o que acontece, né? Já puxando um gancho para dieta restritiva. Uhum. Por isso que muita gente acaba, que às vezes não vai em profissional, né? Acaba achando ruim se cuidar, porque elas, a minha alimentação tá muito ruim, então agora eu vou fazer a dieta do ovo.
Ah, então agora eu vou fazer o jejum intermitente, sem orientação. Ah, então agora eu vou fazer a dieta tal da moda. E aí não sustenta, a pessoa consegue fazer 15 dias, às vezes até perde 1, 2 quilos, mas depois volta com uma compulsão. Isso para gerar compulsão alimentar é um perigo, porque depois ela quer compensar todo aquele período que ela estava sem comer, né? Então isso é um cuidado que a gente tem que ter e tem que quebrar isso das pessoas. Não existe milagre, não existe dieta restritiva que vai te fazer perder peso e ninguém vai ficar comendo, né, a dieta da sopa, a dieta do ovo para a vida toda, né? Sim, Não tem como, dúvida. né? Sem dúvida. E assim, né, aquelas elaborações, aquelas reflexões que a gente vê, a gente é aquilo que a gente come? Sim, eu falo que a gente é o que a gente come, o que a gente digere, né? Então, assim, vai muito da digestão, da absorção, mas a gente é, sim, o que a gente come. E o nosso intestino é o segundo cérebro? O intestino é a chave de tudo, assim, então, da questão emocional também, né, então, falando um pouco da tua parte, então, assim, se o intestino está inflamado, a absorção de vitaminas não vai ser adequada, então uma das primeiras coisas que a gente tem que tratar é o intestino, e a grande maior parte das pessoas tem realmente o intestino inflamado, né? Então, irritado, pela questão da alimentação, sim, agrotóxico e tudo, sim, que, enfim, envolve hoje. E a nossa produção de serotonina, que inclusive, né, o hormônio do bem-estar, é produzido no intestino. Então, se ele não tá bem, a gente não tá feliz, a gente não tá animado. Isso. Então, é muito importante estar estressado, Então, entregar bons nutrientes, né, fazer o intestino funcionar de forma adequada, que hoje realmente as pessoas têm muito problema, né? Ou não conseguem evacuar, ou tem algum problema de digestão. Então, é bem importante também cuidar do intestino, desinflamar o intestino. E por último, Duda, as pessoas que fazem uma dieta linda durante a semana e arrebentam no fim de semana. Diz aqui pro nosso pessoal, as células sabem quando é sábado e domingo? Essa pergunta é boa, hein? Não, nosso corpo não sabe que é final de semana. Então, inclusive, essa refeição livre pode ser numa terça, pode ser numa quinta, então, né? Não precisa... Só que esse é um ponto bem importante. As pessoas, às vezes, tendem a isso também. Eu vou fazer, cuidar da alimentação de segunda a sexta. Aí, sexta-noite até domingo à noite, assim, todas as refeições ruins, né? De baixa qualidade, ou enfim, sem rotina alimentar. Então, a gente precisa, sim, manter uma rotina no final de semana, então manter hidratação, manter uma boa quantidade de proteína, boa quantidade de fibras, até para o teu corpo não sofrer um baque assim na segunda-feira. Eu falo que às vezes parece até uma ressaca na segunda, porque o corpo não está entendendo nada. Meu Deus, voltei para a rotina, voltei para o exercício, não tomou água. Então, assim, às vezes até a pessoa entrar no ritmo na próxima semana é ruim. Vai uns diazinhos. Vai uns dias. E isso, assim, pensando no emagrecimento, um final de semana inteiro comendo algo fora, realmente põe a semana a perder. Né? Então, às vezes, 2, 3 quilos no final de semana. Aí, até tu recuperar quarta, já chegou o final de semana de novo. Aí a pessoa começa naquele efeito dominó, né? Exatamente, Então, isso tem que ter o equilíbrio, né? Eu geralmente falo, então faz 2 refeições no final de semana, mas mantém um bom café da manhã, uma boa hidratação, dorme bem, né? Não muda muito a rotina, né? Muito legal. Duda, quero te agradecer. Eu que agradeço, que papo ótimo, foi muito legal. Obrigado pela super aula aqui sobre nutrição. Foi uma honra. Fala para os nossos amigos se eles quiserem te procurar, suas redes sociais, querem marcar uma consulta com você. Parece que tem aqui também uma conexão entre Revu e Duda Duarte. Conta aqui para o nosso pessoal, faça seus contatos. Para agregar aí o resultado dos alunos da Revu, os alunos têm acesso a uma consulta comigo. Então, eu atendo na clínica NutriGold, lá a gente tem esse trabalho multidisciplinar, o foco é saúde e emagrecimento. Então, o Instagram da clínica é Clínica NutriGold e o meu Instagram é dudaduarte.nutri. Então, é só entrar em contato, lá no link tem o nosso WhatsApp para agendar consulta, vai ser uma honra receber vocês. Fiquei muito feliz com o convite, foi ótimo estar aqui. Duda, obrigado pela aula, obrigado pelo papo. Obrigada a você. E pessoal, compartilhem o nosso RevuCast, comentem, mandem para os amigos e nos vemos aí nos nossos próximos episódios, tá bom, pessoal? Um forte abraço a vocês, obrigado novamente, Duda. Obrigada. E valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.